Diz assim Romanos, capítulo 6, o versículo 1. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que nos direciona, que nos exorta, meu Deus, que fortalece a nossa fé, que possamos sair daqui nessa noite, cheios de Ti, da Tua presença, ó Deus, renovados, tocados, cheios de Ti, do Teu Espírito Santo, e fala através da Tua palavra. Usa o Teu servo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Deus, perdoa os meus pecados. É sobre, ó Deus, debaixo do Teu chamado que eu subo a esse altar a pregar a Tua palavra, e assim mostra, revela, fala a Tua igreja, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. O título dessa mensagem é De modo nenhum, de maneira nenhuma, algo que nós podemos continuar vivendo, de modo nenhum. E hoje nós vamos falar sobre o pecado. Eu não quero trazer um estudo muito grande sobre o pecado, porque é muito extenso, são muitas passagens, a Bíblia muito fala do pecado, Jesus muito falou do pecado. Leremos apenas alguns pontos importantes no tocante a não viver no pecado. E aqui, o capítulo 6 de Romanos, Paulo está escrevendo à igreja em Roma, dizendo, olha, precisamos viver livres do pecado, pela graça. E ele começa dizendo, olha, o que nós vamos dizer? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Por quê? Porque morremos com ele. Descemos as águas batismais, o velho homem, as velhas escolhas, os velhos caminhos, o pecado, aquela vida do lamaçal do pecado, morreu. Fomos crucificados com Cristo. E hoje temos nova vida. Hoje nos relevantamos, nos reerguemos na direção de Cristo. Então muitos ensinam errado, muitos são enganados. Pode pecar, pode viver de qualquer maneira, isso pode, isso não vai ter problema na sua vida espiritual. Cuidado! A Bíblia é muito clara quanto aos pecados, principalmente aqueles contra o corpo, contra nós mesmos. E aqui o texto ele vai dizer, de modo nenhum, ele bota uma exclamação, ele vai dizer, olha, não é porque estamos na graça, para que a graça venha aumentar ainda mais, porque é pela graça que somos salvos. Você não pode comprar a sua salvação, você não pode fazer nada por mérito a comprar a sua salvação, a adquirir a sua salvação. O que nós podemos dar em troca da nossa alma? Não foi assim que Jesus ensinou naquela parábola? Louco, hoje pedirão a sua alma, o que tens preparado. Então não é porque estamos na graça que você vai viver no pecado. Existe uma diferença. Diz a Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 23 e Romanos 6, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Então não tem brincadeira, não tem que compactuar, não tem que ficar testando, não tem que ficar deixando para amanhã. O salário do pecado é a morte. A Bíblia muito fala sobre o pecado. Então, a palavra que Deus quer nessa noite aos nossos corações é para que nós não venhamos em Cristo Jesus, vivemos em Cristo Jesus, temos um modo de vida, nós não vivemos no pecado. É diferente. Erramos, pecamos, como todo ser humano, mas nós não vivemos em uma
prática pecaminosa, não vivemos em uma vida em caminhos pecaminosos, não amamos o pecado, não vamos atrás do pecado, não maquinamos o pecado. Tem pessoas que fazem planos para pecar, fazem uma arquitetura, fazem um planejamento para enganar uma esposa, para enganar um negócio, para enganar ali nos números. E esquece que temos que zelar pela nossa salvação. Tem pessoas que amam a mentira, tem pessoas, todo tipo de pecado. Estamos falando de maneira, não vou adentrar em detalhes, não é o tema dessa pregação, fazer um estudo sobre os pecados, mas leia a Bíblia, que você verá muitos ali, obras da carne, sem as quais Paulo fala, as quais quem pratica não herdará o reino dos céus. E ele vai dizer, não é porque estamos na graça que você vai viver no pecado. Cuidado. Pode ir, Deus vai perdoar. Aí vai virando uma bola de neve, vai virando um abismo, que vai chamando outro abismo, daqui a pouco está numa situação que não consegue mais sair. Aí tem que chamar, igual na praia, tem que chamar o salva-vida, aí vem o helicóptero e leva, e isso quando consegue, quando dá tempo. Então nós vemos aqui, viveremos ainda no pecado, nós que já morremos com ele? De modo nenhum. Então, quando o diabo vier oferecer um pecado, e todos nós temos um ponto fraco, aonde aperta mais, aonde o diabo vai tentar ali fazer a gente cair, uns na fama, outros no dinheiro, outros em coisas pecaminosas da carne, cada um sabe. E é isso que Deus quer tratar conosco nessa noite. Não podemos viver no pecado, porque quando nós falamos que somos crentes, nós não vivemos no pecado, mas pecamos, de uma maneira sem querer, de uma maneira sem ter buscado o pecado, e quando assim acontece, imediatamente vem a dor, vem o temor. Senhor, perdoa, errei, falhei, não quis, mas aconteceu. É diferente daquele que vive no pecado, que ama, que tem o prazer no pecado, e isso é muito sério. Diz o versículo 3, ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você não aceita, você combate o pecado e você verá milagres, você vai vivendo em novidade de vida, porque não tem mistura, você não ama o mundo, você não se torna amigo do mundo, que diz Tiago capítulo 4, versículo 4, que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E meu amado irmão, presta atenção, essa é uma mensagem para crente, não é uma mensagem para aquele que está no mundo. Pessoas nas igrejas, décadas de igreja, e que vivem o pecado. Sua vida, seu coração não pode ser um porão de pecado. Tem que ter uma verdadeira conversão, um arrependimento, uma conversão genuína. Fomos sepultados, ressuscitados com Cristo, morremos e ressuscitamos com Cristo, e através disso, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e somente nele temos a remissão, o alto preço foi pago, e hoje somente através do seu sacrifício, temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, e assim a salvação, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então ele vai dizer no versículo 5, ele encerra o versículo 4, falando em andar em novidade de vida, e diz o versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com Ele. Em Cristo você tem vida, vida em abundância. O ladrão, o diabo, o inimigo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, são dois caminhos: uma vida de pecado, um caminho largo, que muitos passam por ele. É bom, olha o oba-oba, olha o prazer carnal, olha o retorno rápido, olha o caminho largo, muitos passando por ele, mas lá no final é morte. O provérbio diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Agora, o caminho que rejeita, que combate o pecado, o caminho que conduz à vida, são poucos que passam por ele, é estreito, é de renúncia, é de negar a si mesmo, é de falar: isso eu não quero mais para a minha vida, isso não agrada a Deus, isso vai, o salário apaga, a retribuição é a morte. Então, esse caminho, e nós sabemos quem ensinou isso, Jesus Cristo, é o caminho que conduz à vida. Então, a nossa velha natureza foi crucificada com ele. E o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado. Diz o versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também considerem vocês mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, um caminho é caminho de morte, é caminho de pecado, o salário do pecado é a morte, mas o outro caminho, que é o caminho bom, o caminho saudável, você se considera morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. É o caminho da vida, é o caminho de negar a si mesmo. E quando Jesus falou: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma dia a dia a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar o pecado, negar o ego, negar as coisas próprias da carne, e por aí vai. Mas é seguir a Jesus, e lá você terá a vida. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivo para Deus. Tem um hino muito antigo que fala exatamente isso: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Considerai-vos mortos ao pecado e vivo para Deus. Porque em Deus nós temos vida, em Deus nós temos salvação, nós temos, e não pode ter mistura, não pode ter um pecadinho de estimação, não pode ficar brincando, e tem gente brincando com coisa séria. O salário é a morte, mas em Cristo Jesus nós não somos mais escravos, nós não ficamos mais dependentes, escravizados, amarrados. É isso que o diabo quer, que através de um pecado vem a escravidão, fica amarrado, fica preso e vai gerando a morte, e a pessoa não consegue mais se soltar, se libertar. Porém, quem está aqui nessa noite é o autor da vida, o libertador, e é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Considere-se morto para o pecado. Vem a oferta do diabo, ele vai mostrar os reinos desse mundo, ele vai mostrar na palavra que você pode querer transformar pães e pedras em pães, que você pode se jogar do alto, que você vai tentar a Deus. Não, negue o pecado, de modo nenhum. Eu quero viver mais no pecado, que nós saímos por essas portas com essa convicção: de modo nenhum eu vou ter mais uma vida de pecado, porque eu quero agradar a Deus. Isso é temor, temer a Deus, nas escolhas, nas prioridades, no que fazer. Estou agradando a Deus? Temor. Diz o versículo 12: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então não entregue seu corpo ao pecado, não entregue seus caminhos ao pecado, a práticas que não agradam a Deus. Entregue ao Senhor seu coração, a sua vida, entrega ao Senhor. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Você é instrumento de justiça. Deus nos trouxe aqui que você vai usar vestes brancas. É o pecado perdoado. Todo o coração quebrantado, contrito, Deus não vai desprezar. Deus, há uma verdadeira conversão, uma verdadeira confissão, um verdadeiro arrependimento, e quem é o juiz é Deus, é Ele que conhece o coração, não é o homem dentro de uma sala que vai te perdoar o pecado, não é o homem, porque o homem não tem como ver o seu interior. Deus vê. Um verdadeiro coração quebrantado, contrito, que vai agradar a Deus. Por isso que ele diz, converter dos seus maus caminhos. Por isso que ele diz, aquele que se arrepende, Jesus vai perdoar o pecado. Então o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Você é instrumento de justiça, que você não oferece sua vida, seus membros ao pecado, não entrega a sua vida ao pecado, mas para Deus. Você é instrumento nas mãos de Deus, você é instrumento nas mãos do Senhor. Deus te trouxe para te renovar, te fortalecer, para trabalhar em nossos corações, para quebrar o vaso, fazer um vaso novo, livre, liberto, sem pecado, sem prática no pecado. E diz o versículo 15, assim: e então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Mais uma vez, assim como ele diz no versículo 1, porque estamos na graça, porque Jesus é bom, porque Deus é misericordioso, você vai viver de uma maneira dissoluta, uma maneira qualquer, sem parâmetros, sem princípios cristãos, no pecado. Que tem gente que pensa assim: ah, eu fui muito bom. Tem que ser bom, mas isso não garante o lugar no céu. Não é por obras. A Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas se você tem fé verdadeira, tem que ter obras. Se tua fé é genuína, cadê as suas obras? Aí tem que também ter obra, vestir a camisa, cumprir o ídio, obedecer. Se a fé é verdadeira, por que não tem obras? Diz Tiago, diz a palavra de Deus. Então temos que pecar, viver de qualquer maneira, porque estamos na graça? De modo nenhum. A palavra nessa noite é essa: de modo nenhum. Não ceda ao pecado. O diabo vai tentar, o tentador vai chegar lá, vai oferecer, e pessoas estão cedendo tão rápido, tão fácil, e esquecem que o salário do pecado é a morte. De modo nenhum. Diz o versículo 16: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues, e, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Diz o versículo 20: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Diz o versículo 22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, a finalidade, nesse caso, é a vida eterna. Então, quando você combate, não aceita o pecado, meu amado irmão, você está livre do pecado, não é mais escravo do pecado, porque diz João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade é Cristo Jesus. E Ele liberta. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, somos remidos, somos resgatados, o alto preço foi pago na cruz, Jesus pegou, nos tirou do lamaçal do pecado, porque nos arrependemos. A pregação do Evangelho é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é venha para o reino que você terá isso, terá aquilo. Deus abençoa de diversas maneiras, é verdade, mas o Evangelho tem que entrar no reino de Deus pelo arrependimento, e quando há o arrependimento, somos libertos do pecado. Deus dá uma nova vida, Deus dá um coração puro, uma nova vida, transformados em servos de Deus. Quando alguém olha, eis aí um homem de Deus, eis aí um servo de Deus, é verdade. Não há mais conivência com o pecado, não há mais mistura com o pecado, porque você foi transformado em servo de Deus. E o servo de Deus dá um fruto. O fruto, diz o versículo 22, que vocês escolhem é para a santificação, e nesse caso, a vida eterna. Temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser separados, não misturar com o pecado. E, consequentemente, vem a vida eterna. E diz o versículo 23, já citei aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não ceda ao pecado, não ceda às escolhas, às opções, cuidado, esteja atento, que o diabo ardil, vai no ponto fraco, vai oferecer coisas que os olhos, a concupiscência dos olhos, da carne, vai tentar atrair. Tudo isso está na Bíblia. É como eu disse, são muitas passagens, muitos versículos, mas eu estou falando agora de nós não permanecermos, não vivermos, não termos uma vida no pecado. O servo de Deus vive pela fé. O justo viverá pela fé. Habacuque, capítulo 2, versículo 4, também repetido em Romanos, repetido em outros lugares. Então, de modo nenhum, não podemos viver no pecado. Não podemos viver de qualquer maneira. Então, pecaremos porque estamos na graça? De modo nenhum. E eu quero compartilhar também com os irmãos o texto de João 8:34, que foi o que eu já citei aqui. Jesus dizendo, João 8, o versículo 34. Jesus ensina exatamente isso aqui. João 8, 34. Jesus muito falou do pecado. A Bíblia muito fala. E Jesus fala assim, João 8, 32, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o versículo 34, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Então, em Cristo Jesus, não há mais condenação. Nós nos consideramos mortos para o pecado, porque tem um que liberta, tem um que muda história, tem um que fala: filho, está no esquecimento, não me lembrarei mais, está no passado, eu agora te dou uma nova vida, você está em mim, tem que estar em Cristo. Não é somente vir num culto e achou que resolveu os teus problemas. Servo de Deus permanece. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus diz em João 15: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim. E somente assim nós conseguimos vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a oferta do diabo. Então guarde esse versículo. Olha, o pecado escraviza. Jesus diz, Paulo diz lá em Romanos, como lemos, aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas tem um que cura, tem um que liberta, tem um que trabalha, tem um que faz com que você não tenha mais vontade, mais desejo, que você verdadeiramente venha se arrepender. O verdadeiro arrependimento, ele traz frutos. Lembra o que João Batista falou? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ah, mas eu me arrependi desse pecado. Aí daqui a pouco faz de novo. Ah, mas você arrependeu de verdade? Se é um verdadeiro arrependimento, você passa a detestar, passa a combater, passa a não querer mais, passa a dar o giro 180, a se desviar. Se arrependeu de verdade. Então tem que ter um verdadeiro arrependimento, que dá o fruto. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ah, mas eu me arrependi. Ah, mas eu... E continua na mesma prática, continua vivendo assim. Por isso que ele diz: se o Filho vos libertar, há uma maneira de ser verdadeiramente livre. Vão te oferecer, você não vai aceitar. A carne vai querer, você não vai ceder. Essa guerra que há entre a carne e o espírito, você vai vencer. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí vem o diabo, vem o acusador, vem o tentador, e você vai vencer em nome de Jesus. Vem a oferta, você vai declinar. Vem ali as ciladas, as astutas ciladas do diabo, você não vai cair, porque você está em Cristo Jesus. Não vive no pecado. 1 João, para a gente encerrar. 1 João, vamos lá no final da Bíblia. Eu quero ler o capítulo 3, a carta de João. Estávamos no Evangelho, agora vamos na carta, primeira carta de João, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 4, que diz assim: estamos falando de viver no pecado. 1 João, capítulo 3, o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Só até aqui por enquanto. Olha o que João está escrevendo. Pecado é transgressão. Pecado, transgressão da lei, dos mandamentos do Senhor, afasta de Deus. E ele vai dizer: olha, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. São várias passagens que falam isso. Ele veio para remir, pagou o alto preço, e nele não existe pecado. Jesus fala: quem de vocês me acusa de pecado? E ele vai falar: todo aquele que permanece em Cristo Jesus não vive pecando, mas aquele que vive pecando nem viu, nem conheceu. Ah, mas eu conheço a Deus e está com a vida no pecado. Ah, mas eu conheço a Deus e está com uma vida mergulhada na imoralidade, no pecado.
Então não tem como misturar, não tem como ficar nos dois lados. Diz o versículo 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E preste atenção no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, aquele que vive pecando, que pratica o pecado, procede do diabo, é filho do diabo. A Bíblia fala isso. E tem crente aceitando o convite, tem crente indo. Vem comigo só hoje. É só hoje. Cuidado, não deixem que ninguém te engane. Não seja enganado pelo pecado, não seja enganado pelo diabo. Quantas pessoas foram enganadas pelo diabo? Jesus fala, a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Isso é muito sério. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, está longe de Deus, é filho do diabo. E o diabo vive pecando desde o princípio. Como diz a palavra do Senhor, Jesus vai falar, ele é homicida desde o princípio, é mentiroso, é o pai da mentira, por aí vai. Pessoas enveredam nesse caminho. Porém, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, quer sejam ciladas, quer sejam ofertas pecaminosas. Jesus veio para destruir. Em nome de Jesus, levanta a tua mão. Eu creio que você está orando aqui na casa de Deus e Ele veio para destruir. Ele está agindo na sua casa, Ele está agindo na sua família, Ele está destruindo todas as obras do diabo, quebrando as correntes, despedaçando o arco, despedaçando, meu amado irmão, essas algemas, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas em Cristo Jesus tem libertação, tem liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E em nome de Jesus, meu Deus, vai destruindo as obras do diabo que está aprisionando, que está, ó Deus, ali amarrando, que está acorrentando. Vai, ó Deus, movendo o sobrenatural, porque é para isso que o Filho de Deus venceu a morte, ressuscitou para destruir as obras do diabo. Mas tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar, Senhor, faz, e você continua escolhendo esses caminhos. Diz o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então são duas opções: você ser filho de Deus, e como a Bíblia fala sobre ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12: todos quanto recebeu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. É um poder, não é todo mundo, todos somos criaturas. Filho de Deus, como diz aqui, é aquele que é nascido de Deus. Filho de Deus é aquele que não vive na prática do pecado. Eu também sou filho de Deus. Tu é criatura, está na prática do pecado, é filho do diabo. Acabamos de ler na Bíblia, acabamos de ler na palavra. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Porém, os filhos do diabo são aqueles que praticam a injustiça, que praticam o pecado. E qual tem sido a nossa escolha? Se há alguém assim, acorrentado, escravo do pecado, ore, interceda, pregue a palavra,
Se nós estamos assim hoje, talvez você tenha vivido assim, longe de Deus, ainda que venha à igreja, mas verdadeiramente ainda não conseguiu se quebrantar. Deus conhece cada um de nós. Eu posso não conhecer, eu conheço algumas coisas de alguns, mas Deus conhece tudo na totalidade. O que eu sei é que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para libertar, quebrar as algemas. Se você era escravo do pecado, em nome de Jesus, conheça a verdade e a verdade vai libertar, como ele diz aqui. E diz ainda em 1 João, para encerrarmos, o capítulo 1, só voltar a 3 capítulos, o versículo 9. Vamos ler o versículo 8 também. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Conversão, se arrepender, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoa os pecados, purifica de toda a injustiça. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos entender que crente, servo de Deus, cristão, discípulo de Jesus, verdadeiro, como nós lemos aqui, ama a Deus, é filho de Deus. Por quê? Porque não vive na prática do pecado, como diz o capítulo 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, de modo nenhum. Veio a oferta, veio o convite, veio a tentação, combata com oração, não ceda, não venda, não negocie sua fé, não venda, não venha se corromper por causa de números, por causa de coisas materiais, não venha cair no pecado, no amassal do pecado, porque o salário é a morte, não venha ceder às obras da carne, por aí vai, todo tipo de pecado, porque o Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o perdão dos pecados, e assim você não vai ser não, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, eu tive uma vida terrível, a história da minha vida é terrível, uma vida de pecado, fiz coisas horrendas, fiz coisas horríveis, as piores que um ser humano pode imaginar. Ainda dá tempo para se arrepender e conseguir o seu lugar no céu, porque quem perdoa é Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não cabe a nós olhar, não cabe a nós julgar. O que eu sei é que aquele que se arrepender, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, e vai ter, como lemos aqui, uma nova vida, vai ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque abriu o coração, confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Coloque-se de pé. Ao ser pesado na balança, não venha ser achado falta em nós. Vamos orar. Primeiro convite que eu quero fazer, se você está aqui nessa noite e deseja mudar a sua vida, ser liberto, ser livre, não é ser libertino, não é fazer o que quer, não é isso não, é ser livre do pecado, é não ter mais nenhuma condenação, porque aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, o pecado foi perdoado. E só uma maneira é estar em Cristo Jesus. Se você está em casa ouvindo essa palavra e quer ter essa vida verdadeira, vida em abundância, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, porque é vida de Deus em você, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é Cristo vivendo em você, é vida que nasce na morte,
é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Se você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, confessar Jesus como seu Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou se você está afastado da casa do Pai, deseja voltar à casa de Deus, vamos orar por você, levanta uma de suas mãos. Ou se você está em casa, vamos fazer essa oração, mas é uma palavra para crente. Talvez você tenha chegado aqui titubeando, quase cedendo, quase aceitando, quase deixando de vir à igreja. Eu vou hoje, mas domingo que vem eu não vou não, vou aceitar esse convite. Não aceita não. O Espírito Santo de Deus fala, não aceita, não vai, não é esse o caminho que eu quero para você. Você que quer o renovo, o fortalecimento, ser liberto de vez, viver assim, ter a certeza que é nascido de Deus. Como que eu vou saber? Você não vive na prática do pecado, como acabamos de ler. Então eu quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, que o Senhor venha nos encher, venha nos renovar, venha tocar, venha, ó Deus, nos fortalecer para vencer, ó Deus, o pecado, vencer as ofertas do diabo. Queremos sim, ó Deus, viver com essa semente que o Senhor nos dá, para não viver uma vida de pecado, uma vida de pecaminosa que não te agrada, pelo contrário, sermos vasos de honra na tua presença. Se preciso for, nos quebra, despedaça, faz um vaso novo, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, não queremos ser filhos do diabo, com práticas, ó Deus, mundanas, não queremos ser amigos do mundo, Senhor, e sendo assim inimigos de Deus. Queremos ser nascidos de Deus, viver o que a tua palavra nos assegura, o que as tuas palavras, Senhor Jesus, nos prometem, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e nós cremos, recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, cremos no teu nome, e assim nós recebemos o poder de ser chamado Filho de Deus, porque combatemos o pecado, e assim, ó Deus, não somos mais escravos do pecado, mas somos livres, somos libertos, e nenhuma condenação há, porque estamos em Ti, estamos em Cristo Jesus, somos livres, somos libertos, Senhor, em nome de Jesus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e que assim possamos permanecer, e que assim possamos, meu Pai, em nome de Jesus, zelar, batalhar, perseverar nesse caminho de negar a si mesmo, de negar o pecado, porque o salário do pecado é a morte, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim vai renovando, vai fortalecendo, vai enchendo, vai tocando, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos, porque tu és o Deus, o Senhor, que perdoa o pecado, que é fiel e justo para perdoar o pecado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração.